Olá, no ano B, tudo bem com vocês? Vejam, nesta sexta-feira, 29 de maio, nossa aula de arte terá como tema, as transformações individuais, reflexos no coletivo. Estamos iniciando o estudo do capítulo 2 do nosso livro de arte, Se Liga na Arte. E aí, vejam, vocês vão perceber que neste capítulo nós daremos continuidade ao que vimos no primeiro quanto às intervenções artísticas em espaços públicos. Como eu havia colocado, está aí o tema do nosso estudo a partir de então. Transformações individuais, reflexos no coletivo. O que seria esse reflexo no coletivo? Então vejam, quando eu vivo uma transformação individual, uma mudança, essa mudança ela vai refletir no coletivo, porque nós vivemos, de maneira coletiva. Nós não conseguimos viver isoladamente. Então, toda vez que as pessoas, nós seres humanos, passamos por transformações, e nesse caso, transformações vindas a partir da vivência com a arte, certo? Essas transformações individuais, elas apresentam mudança, apresentam seus reflexos também no coletivo, na convivência coletiva. E claro que quando há uma intervenção artística em um espaço público, ela já pressupõe a participação do coletivo, ou seja, de pessoas. Algo realizado em um espaço público não tem a ideia de ser um monólogo, de ser feito por uma pessoa só. Vejam, aqui nós temos uma pergunta, E aí eu não vou responder a ela, mas vocês vão precisar responder. De que modo a arte estimula transformações individuais que se refletem na vida coletiva? Para que transformações aconteçam em um contexto social amplo, é preciso que elas aconteçam também nos indivíduos. E aí, o que é que vocês acham? De acordo com o que eu já coloquei, acredito que é possível responder a estes questionamentos. Vejam, o nosso capítulo Transformações Individuais, Reflexos no Coletivo, ele é aberto, por esta imagem aí. Esta imagem vem de uma intervenção artística feita por um coletivo chamado Basurama, certo? Esse coletivo é um coletivo espanhol, mas que também atua aqui no Brasil. E vejam, a intervenção dele se chama o quê? Tá aí. A cidade é para brincar. Sou criança de 0 a 99 anos. E aí a concepção, ou seja, a criação desta intervenção é do coletivo Basurama, certo? São Paulo, 2013. Então vejam, aqui a seguir nós temos mais uma imagem dessa intervenção e vocês vão observando as imagens dessa intervenção. Aqui nós temos o que? Uma criança aí, não é nenhum balão, isso mesmo, em um balanço, não em um balão, É se balançando aí. E esse balanço parece improvisado, Ó, aqui, ó, mais uma criança, também em um balanço.
Aqui nós temos uma imagem, não é, aparentemente que foi feita do alto, não sei se é aérea, mas mostrando, veja, o nome cidade destacado lá no chão, não é isso? E também você vê aí partes, não é, de um balão. E uma pessoa passando de lado e aparentemente assim, está olhando para algo, contemplando. Ó, aqui, mais uma imagem, não é, aí dos balanços, não é, da intervenção. Aqui nós temos essa imagem, né, que mostra, claro, como é a visão, pegando essa parte embaixo desse viaduto, dessa ponte, não é? O que é que as pessoas viam? Desse lado para o outro. Então nós estamos vendo a intervenção de outro ângulo. Aqui, ó, veja, de mais um ângulo, não é? Embaixo da ponte, imagens, não é? Aqui, ó, já lá no alto, né? E mais uma criança aí se balançando. E aí, veja, como diz, de 0 a 99 anos. É comum vermos pessoas, não precisam ser exatamente idosas, mas aqui a gente vê que é uma senhora, uma idosa. Será que é comum a gente ver uma pessoa idosa se divertindo, usando um balanço? É isso que nós vamos discutir também. Olha aqui, olha, mais um senhor, claro, um pouco mais novo. Aqui a gente já vê que o balanço está em uma altura aparentemente mais acessível, mas também está aí se divertindo num balanço. E a gente vê que provavelmente ele exerce uma profissão mais simples. Olhem para as roupas dele, né? É uma pessoa talvez mais humilde financeiramente, então aí não só para todas as idades, mas para todas as classes. Aqui nós temos também, não é, mais uma criança, e aí assim, de vestes bem diferentes, não são vestes habituais nossas, não é, brasileiras. A gente sabe que São Paulo abriga muitas nacionalidades. E aí, de onde seria essa criança? Por que que ela está vestida assim? E ela está aí se divertindo nesse balanço. Será que é a mãe dela que está aí segurando ela nesse balanço? Esse senhor que está olhando para eles aí, que está com uma roupa semelhante à dessa criança. Será que ele é o pai, né? Parece que tem alguém, não sei se outra criança, que está assim embaixo, não é, do ombro dele, sendo abraçado, não é, por ele. Vejam, e aqui assim, mais uma pessoa, uma jovem no balanço, e veja que pessoas no entorno. Tem esse senhor aí com esse instrumento musical, né? Ele está usando uma máscara, não é? Acredito que sim, que não seja uma projeção que foi jogada para encobrir o rosto dele, mas aí é mais um ponto dessa intervenção. Então aqui nós temos mais uma jovem, não é, de outro ângulo, e também logo após a jovem nós vemos uma senhora, talvez sejam parentes ou não, e mais abaixo nós temos o quê? Mais um homem lá, provavelmente também uma pessoa relativamente jovem, em outro balanço, enquanto que elas estão em balanços com mais altura, não é? E tem lá por trás, não é, que agora estou vendo o quarto, que também está em uma altura maior do que esse que está com a blusa cinza, também se divertindo, né? Então as pessoas foram reunidas aí, essa intervenção parou esse local, né, em São Paulo, para essa intervenção. Então ela está mudando o individual e também o coletivo. Então aqui nós temos, né, esta pergunta: o que as pessoas nos balanços parecem estar sentindo? Então será que elas estão alegres,
tristes, felizes, assustadas, com medo. Vamos pensar qual é ou quais são os sentimentos possíveis, né? Então vocês vão responder a isso. O segundo questionamento: uma intervenção como a que você vê na imagem, ou seja, no caso nas imagens, né, que eu acrescentei, sugere transformações individuais ou coletivas? E aí, será que seriam só individuais, só coletivas? E quais são elas, independente de ser individuais ou coletivas? E por fim, nós temos a terceira pergunta aí, né? Nessa 2. Como você acredita que elas acontecem? Certo? Então vejam, pessoal, no livro de vocês, na página 27, não é, que começa na página 26, esse capítulo, diz o seguinte: em 2013, os artistas do coletivo espanhol Basurama instalaram vários balanços em um local histórico no centro da cidade de São Paulo e convidaram as pessoas que transitavam, passavam, né, por lá a se aventurar nos brinquedos, intervindo no cotidiano, ou seja, no dia a dia, né, delas. Agitado, né, nesse dia a dia agitado da metrópole, com uma ação geralmente associada ao universo infantil, que é o quê? Que é os balanços, né? Normalmente, os pais, adultos levam crianças, por exemplo, para praças, para parques, para usar balanços, né? Entre outros lugares. Um balanço não é algo comum de ser usado por adultos, né? Na nossa sociedade. Agora, imagine quantos adultos gostariam de repetir essa experiência pessoal da infância, mas não têm coragem de se expor em público e romper com os padrões de comportamento social, geralmente associados a quem já cresceu. Neste capítulo, ao apresentar algumas obras de artistas contemporâneos, convidamos você aí, meu estudante, né, a vivenciar possíveis transformações internas, ou seja, transformações individuais, íntimas, né, e a pensar, né, também em como elas podem se refletir em seu entorno, né, no lugar onde vivemos, né, no lugar onde eu vivo, no lugar onde você vive, aonde nós vivemos. Então aqui nós temos essa seção para refletir, né? E que é colocada: reflita sobre as questões, sobre as seguintes questões e compartilhe sua resposta com os colegas e com o professor. Primeiro, como você se vê dentro do coletivo que é a sua turma escolar? Então é uma pergunta pessoal, né? Como é que cada um de vocês se vê dentro da própria turma de vocês? A segunda: de que forma a sua turma se vê inserida em um coletivo maior dentro da escola? Então nós começamos, não é, a sessão Sobrevoo, que traz como título transformações cotidianas, ou seja, transformações do dia a dia. Você vai conhecer a seguir alguns artistas que fizeram de suas obras ou propostas artísticas dispositores para reflexões que buscam transformar o modo de pensar e de agir dos indivíduos em suas atividades cotidianas. Então vamos a essas propostas. Aqui nós temos primeiro, não é, as instruções de Yoko Ono. Yoko Ono é uma compositora, não é? Tem a função de criar música e assim é muito conhecida também por ter sido casada com John Lennon, não é? Dos Beatles, e que acabou sendo assassinado. Então não é alguém desconhecido. E aqui nós temos um poema dela:
peça sanduíche de atum, é o título do poema, né? Um pedido, pedi um sanduíche de atum. Imagine 1000 sóis no céu ao mesmo tempo, deixe-os brilhar por 1 hora, então deixe-os gradualmente derreter no céu. Faça um sanduíche de atum e comam. 1964, primavera, e aí veja, traduzido, né, pelos autores dessa obra. No livro de vocês, ao lado tem esse poema na sua língua original, no inglês. Yoko Ono é japonesa, não é? Mas aí veio muito jovem, como vocês verão, morar nos Estados Unidos, depois voltou a morar no Japão e ainda jovem voltou novamente para os Estados Unidos, né, para morar na cidade de Nova York, certo? Então vejam, aqui nós temos alguns questionamentos, né? Leia a tradução do texto na imagem acima, nós já fizemos isso. Em seguida, procure seguir a instrução contida nele, né? Que é de você imaginar como você se sentiu realizando essa proposta, né? Fazendo aquilo que o poema pede. Aí a artista japonesa Yoko Ono, nascida em 1933, publicou em 1964 o livro Grapefruit, em que apresenta diversas instruções que envolvem propostas simples e convida o leitor a ressignificar, ou seja, a dar outros significados a algumas de suas ações corriqueiras. E aqui nós temos mais perguntas, né? Por que você acha que Yoko Ono criou essas instruções? Quais são as transformações, quais transformações essas instruções podem provocar no público? E aqui veja, eu não vou ler o todo porque eu já adiantei, e tem um movimento chamado fluxo, certo? Que é um movimento de arte. E aí, claro, ainda muito jovem, Yoko Ono conhece o compositor estadunidense, né? John Cage, certo? E que é um dos criadores do movimento Fluxus, e eles passam, né, a elaborar experimentações no campo das artes visuais, também envolvendo música, uma vez que John Cage é um músico que fez muitos experimentos, muitas descobertas. Aqui mais à frente fala um pouquinho, né, de que Yoko foi a esposa de John Lennon tal, e que ele morreu em 1980, né, que fez parte da banda os Beatles ou The Beatles, né? E assim por diante. E aí mostra ao final que as obras do casal tinham um caráter ideológico de defesa dos direitos humanos e promoção da paz. Então aqui nós temos outra intervenção, veja, a arte e vida na obra de Alan Capel, certo? E aí veja, o que é que vocês conseguem perceber nessa imagem? O que seria, que tipo de intervenção é essa? Quais elementos estão sendo usados, certo? E em inglês, o nome dessa intervenção é yard, que traduzindo é jardim. Será que isso aqui lembra mesmo um jardim? Observe a imagem acima, né? O que parece estar acontecendo nessa imagem. Então veja, o artista estadunidense Alan Capel, que nasceu em 1927 e faleceu em 2006, é autor da obra Yard, que você vê na imagem acima. Assim como Yoko Ono, Capel também integrou o grupo Fluxus, né? O movimento Fluxus. E foi quem, na década de 1970, criou e deu nome aos primeiros happenings, que são chamados o quê? De eventos artísticos. Seria essa uma forma de traduzir essa expressão.
que acontece em diversos locais, nem sempre de arte, não é? Sem ensaio prévio com a participação do público. Um dos princípios de Kraepelin é o de que um happening nunca é igual a outro e pode ser reinventado muitas vezes, inclusive por outras pessoas. Então a mesma intervenção repetida, ela nunca será a mesma, é isso que está sendo dito. E seus happenings podiam ser refeitos, ou seja, repetidos em muitos contextos, como aconteceu com vários deles, incluindo Yard, em que ele usa pneus para compor um ambiente e propõe que o público interaja como preferir com tudo que há no espaço. Então aqui vai falar um pouquinho mais de Kraepelin, mas aí vai apresentar aqui Marcel Duchamp, que é um francês, certo? Não sei se a pronúncia é essa, mas aí ele nasceu no século 19, não é? Em 1887, e faleceu já no século 20, no século passado, em 1968. Então Alan Kraepelin se interessa pela relação entre a arte e a vida, ou seja, sem separar a arte da própria vida, né? Assim como o artista francês Duchamp, que já havia questionado essa relação anos antes com seus handmaids, objetos comuns convertidos em obras de arte, como nós veremos a seguir o que são esses handmaids. Entretanto, Kraepelin não levava os elementos da vida cotidiana para o mundo da arte, era o contrário, vejam. Em vez disso, levava a arte para o contexto da vida cotidiana, certo? Então há uma diferença de proposta entre Duchamp e Kraepelin. Em suas propostas denominadas activities ou atividades, né, quem participa é convidado a tomar consciência das ações automáticas que realiza em privado, longe do público, como escovar os dentes, olhar-se no espelho ou lavar a louça. Então ele vai chamar a atenção para aquilo que a gente faz muitas vezes sem prestar tanta atenção ou com tanta consciência e de modo automático, porque é repetitivo. Para Kraepelin, quando alguém se dispõe a realizar uma ação conscientemente, uma transformação acontece, pois a pessoa começa a prestar atenção no movimento realizado, nas partes do corpo envolvida e no som produzido. Por exemplo, a relação do indivíduo com o tempo também se transforma. Muitas ações precisam ser feitas demorada e repetidamente, para que cada detalhe seja percebido e assimilado. Então, dando continuidade aqui, vem o seguinte questionamento. A partir da proposta de Alan Kraepelin, reflita: quais as ações você realiza automaticamente quando elas se tornaram automáticas? Como você as percebe? Então, nós devemos refletir, né, e responder a esses questionamentos. Aqui vem para pesquisar. É uma seção do nosso livro também. Então veja, Marcel Duchamp e os handmaids. Então o artista francês, como eu já tinha colocado, influenciou várias gerações de artistas com sua postura questionadora e revolucionária. Ele integrou um movimento artístico chamado Dadaísmo, em que os artistas contestavam o sistema de arte e os padrões culturais da época com obras provocativas e irônicas. Duchamp chamou de handmaids as obras que produziu com objetos do cotidiano escolhidos aleatoriamente, ou seja, casualmente, né, em ambientes tradicionais de arte como salões e galerias. Por ter sido um artista importante para a história da arte, sugerimos que você amplie o seu repertório
pesquisando e conhecendo alguns dos trabalhos mais relevantes de Duchamp. Para isso, você pode consultar livros de história da arte moderna e contemporânea na biblioteca de sua escola, que a gente sabe que não é o nosso caso, não é que não há uma biblioteca, ou de sua cidade, que infelizmente também não há. Ou buscar informações na internet, que será o nosso caso, né? Nós iremos fazer essa atividade usando a internet para pesquisar e conhecer um pouco mais sobre esse artista. Se optar pela pesquisa online, que é o que vamos fazer, acesse fontes de pesquisas variadas. Confronte as informações e procure escolher sites de museus. Então, nós devemos escolher preferencialmente sites de museus e de revistas de arte. Se necessário, peça ajuda ao professor. E então nós vamos estar nessa interação. Eu já vou adiantando que vocês já receberão a primeira ajuda. Então veja, para pesquisar, aqui vem o trabalho de fato, né? Individualmente, então é um trabalho individual e no momento tem que ser. Pesquise imagens das seguintes obras: Roda de Bicicleta, de 1913, Porta-Garrafas, de 1914 e Fonte, de 1917. E aí veja, escolha uma das obras e, após analisá-la, responda às questões. O que essa obra despertou em você é bem particular. B. O que há de contestador nela e quais transformações Duchamp provocou, não é, no mundo das artes. E a terceira e última, para concluir, converse com os colegas e com o professor sobre as respostas de cada um. E aí eu vou apresentar essas 3 obras para vocês agora. Veja, aí nós temos 2 imagens, né? Uma com o próprio Duchamp, o criador, ao lado de sua obra, e veja que é o quê? Que é uma roda de bicicleta, um aro de bicicleta, não é? E foi transformado em uma obra de arte, um objeto do cotidiano transformado em uma obra de arte. Depois nós temos aqui a segunda obra de arte dele, que é um porta-garrafas. E aí veja que há vários ganchos, vocês devem encontrar em pesquisa, com garrafas, não é, que são encaixadas. Lembra um tripé. E será que esse porta-garrafas foi feito a partir de um tripé? Que peça era essa do dia a dia que ele transformou em um porta-garrafas? Terceira e última, chamada de fonte. Com que parece isso aqui? Será que tem a ver com uma peça de banheiro? Se chama fonte. Será que isso aqui seria parte de uma privada, de uma pia, não é, um lavatório? O que foi que ele aproveitou do dia a dia e transformou em uma obra de arte? Então é isso, pessoal. Nós paramos por aqui, não é? E claro que nós temos ainda bastante a ver nesse capítulo, transformações individuais, reflexos no coletivos, mas para a aula de hoje nós paramos, não é, nessa abordagem sobre o artista francês Duchamp, ou Marcel Duchamp.